Tudo ok? Tá tudo ok. Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais e movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. Goiás News. Notícias. Sem mais delongas. Vamos para notícia. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas. Mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e encerramento do direito de a direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores: Deus, Pátria, família e liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil, nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso, mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição, nunca falei em contra na mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito obrigado. Eu, como você, estamos bocas abertos aqui. Eu não entendi absolutamente. Eu tava esperando o resto do discurso. Foi um discurso que teve começo, ameaçou até bem, mas não teve fim, né? O Ciro Nogueira tá falando ali, não sei se ele tá falando. Vamos ver o que o senhor tá falando. O presidente Jair Bolsonaro me autorizou. O presidente Jair Messias Bolsonaro me autorizou. Quando for provocado com base na lei, nós iniciaremos o processo de transição a presidente do PT, segundo ela, em nome do presidente Lula. Disse que na quinta-feira será formalizado o nome do vice-presidente Geraldo Alckmin. Aguardaremos que isso seja formalizado para cumprir a lei no nosso país. Ele não pediu para levantar os bloqueios. Eu pensei que ele pedisse isso imediatamente. Ele só coordenou os métodos que estão sendo utilizados, que são parecidos com os métodos de esquerda. A única coisa que me deixou um pouco mais tranquilo foi o que o Nogueira falou agora, que vai dar sequência ao processo de transição. Ele agradeceu 58 milhões de votos, disse que não se deve fazer que esses seus correligionários, que esse cidadão. A única coisa que me deixou um pouco mais tranquilo foi o que o Nogueira falou agora, que vai dar sequência ao processo de transição. Ele agradeceu 58 milhões de votos, disse que não se deve fazer que esses seus correligionários, que esses cidadãos que votaram nele se utilizam dos métodos utilizados pela esquerda, que são exatamente métodos de fechar pistas. Mas foi muito duplo o discurso do presidente, não foi claro. Ele deveria ter sido claro. Eu gostaria que de repente fossem levantadas as barreiras, os bloqueios às estradas brasileiras. Não acho que isso seja o suficiente para que as pessoas entendam e suspendam os bloqueios de forma alguma. Deveria ter sido mais contundente o presidente. Eu não entendi nenhum discurso dele. O complemento do Ciro Nogueira foi claro. O Cheiro foi o cara que, quando entrou na campanha do presidente Jair Bolsonaro, foi o cara que deu um tom mais abaixo do presidente, tentou baixar a bola do presidente daqueles discursos que ele pronunciava à nação. O que me deixa tranquilo agora, seria importante ouvirmos o Ciro Nogueira, né? Porque o presidente não vai falar mesmo, mas o Ciro diz que ele está autorizado quando provocado. Começaram o governo de transição. O que significa? O que significa que o presidente Jair Bolsonaro reconhece a derrota nas zonas. Ele não falou isso em nenhum momento, só ele diz que essas manifestações elas demonstram a insatisfação de parte do país. É claro que parte do país está insatisfeita, metade do país votou nele e a outra metade mais um votou no Lula. Então, democraticamente o Lula tem eleito. Que a outra parte esteja insatisfeita sempre vai estar, é porque uma das partes sempre perde. É uma disputa, não é uma disputa entre dois candidatos e um perde. Ele ganhou por pouco, mas ganhou o Lula, né? É uma parte mais um. Então ele é o presidente eleito. Ele não admitiu a derrota. Ele simplesmente achou que esses métodos aqui não são os métodos que devem ser democraticamente pelo governo que ele diz democrata, que é o governo dele. Mas em nenhum momento ele mandou levantar os bloqueios que existem no Brasil. Eu não acho que isso vai colaborar e muita coisa para que os bloqueios sejam suspensos. Então acho que isso foi colaborar. Agora o recado do Ciro, né?
Deu um recado claro que o presidente deveria ter dado e pela sua própria voz não é vamos levantar as barreiras porque nós reconhecemos a derrota. O Ciro quando fala que vai iniciar o processo de transição, é porque o presidente Bolsonaro aceitou a derrota. É que ele mesmo não disse. Ficaria muito mais correto na boca do presidente dizer isso do que o líder do governo Ciro Nogueira, que é um dos líderes do governo, um dos caras mais próximos do presidente do governo Ciro Nogueira, que é um dos líderes do governo, um dos caras mais próximos do presidente Jair Bolsonaro, mas que foi a parte mais tranquilizadora que nós ouvimos até agora de um país que está praticamente parando ou parado. É boa parte do Brasil tá paralisada. A palavra de ordem do presidente deveria ter sido levantem esses bloqueios que eles são ilegais. Ele deixou claro que ele não concorda com os bloqueios, apesar de que concorda com as manifestações. Isso é coisa do inimigo. O inimigo faz isso, mas não falou saiam das estradas porque vocês estão prejudicando o Brasil. O Ciro deu o tom é que o presidente não admitiu em momento nenhum que perdeu as eleições, mas o senhor deu o tom que começando autorizado pelo presidente começando o processo de transição. O presidente assume que perdeu as eleições é um avanço isso, mas é muito tendo e muito pequeno é perto da grandeza do problema que nós estamos enfrentando nas estradas brasileiras. Resta saber como é que esse povão que tá ainda bloqueando as estradas brasileiras vai agir. É o que a gente tá esperando, é o que a gente tá esperando. Eu vou até tentar ligar para o Ciro aqui. Eu duvido que ele vá falar alguma coisa. Por exemplo, não vai falar mesmo. Agora todo mundo ficou de queixo caído. Ficaram 2 horas e beijos esperando o presidente falar e o discurso começou, ameaçou e pro meio eu não chegou no fim. Simplesmente não chegou no fim. A palavra final foi do Ciro e foi a palavra mais importante até agora da oração de que assim que a presença do PT oficializar já foi oficializado o homem como representante do PT no governo de transição. Ciro começa a fazer o governo de transição é onde derrota é mais uma forma disfarçada não clara e que mesmo assim prejudica sinceramente a democracia, né? Isso é melhor que nada, é muito melhor que nada, mas merecia muito mais a democracia brasileira que é uma democracia que mais consolidando dando boas que tá perto de ser uma das grandes democracias do mundo. Esse é o grande detalhe, mas dá na palavra do senador Ciro Nogueira. Ele tá aí garrafa, eu já tenho do estilo blogueira. Eu já tenho o contato aqui do senador Ciro Nogueira. Eu vou ligar para o Ciro Nogueira, porque o ser humano foi do Ciro, é do Ciro Nogueira. A palavra mais contundente ali, pronunciamento mais contundente, mas esperava que pelo menos o presidente Jair Bolsonaro disse o seguinte: olha, os bloqueios das estradas aí, já que ele os considera ilegais como os do inimigo do PT, ele devia ter deixado bem claro para os manifestantes levantar os bloqueios. Vamos ver o resultado. Se as pessoas entenderam o que o presidente quis falar, ele reconheceu. Se as pessoas entenderam o que o presidente quis falar, ele reconheceu a derrota não da própria fala, mas a fala do Ciro, pois não caiu na piscina. Já teve a experiência de apertar o exatamente da Atena e olha, foi uma decepção, é um balde de água. Eu tava até com medo de estar no ar porque eu fiz até uma careta assim tipo, olha, nossa, esperava, né? Assim como todo mundo, inclusive todo mundo político, né? Não só no Brasil, mas lá fora todo mundo esperava realmente algo mais elaborado. Mas o que eu posso dizer para você, para os nossos queridos telespectadores da Atena, é que seu presidente foi sucinto, né? Nesse discurso, nesse pronunciamento, foi muito difícil chegar até lá. O simples fato dele ter falado, né? Por em torno ali do presidente Bolsonaro já é uma vitória, porque inclusive eu posso dar essa informação para vocês, né? O almirante Flávio, né? Que é um dos mais próximos ali do presidente Bolsonaro, chegou a fazer ali um esboço de ele começou a fazer um esboço de um discurso, né? Aí o ministro Ciro também ajudou ali Fábio Faria, os filhos do presidente Bolsonaro. E no fim, né? O presidente pegou e o discurso e ele mesmo quase que de próprio punho pegou uma palavra aqui, outra ali e deu no que deu, né? O fato da Atena é que o presidente segue contrariado, o presidente não está disposto a falar publicamente como ele ficou absolutamente cristalino, né? Que ele foi nas urnas e o momento ele admitiu a derrota, quando ele foi embora exatamente não vai fazer. Inclusive cotaram a imagem quando ele foi embora, eu falei cadê o fim do livro agradecer como eu previa ele agradecer os 58 milhões de votos, diz que é democrata, disse que respeita manifestações, mas que essas
Sensações são manifestações típicas do inimigo que ocupa pistas e tal, e que ele não concorda com essas manifestações, mas deveria ter ido mais além, porque o problema criado por ele nesse silêncio de 3 dias é um problemão que o Brasil tem que resolver. Só com essas frases não acho que da realidade vai resolver. Porque vai demorar para o povo entender que de repente ele está dizendo que isso aqui é legal e que não se deve proibir o direito de viver das pessoas, que é constitucional, e outras palavras ele falou: sai daí da estrada. Ela vai saber se o povão vai entender. Ele tinha que falar claramente: por favor, desobstruam as estradas porque vocês estão prejudicando a democracia, estão prejudicando gente que precisa trafegar pelas estradas. O Brasil é um país eminentemente de malha viária, não temos malha ferroviária, tem comida. O Brasil é um país eminentemente de malha viária, não temos malha ferroviária, tem comida. E tem gente morrendo de fome. Tem remédio que não chega ao seu destino, está faltando remédio. Tem gente morrendo no meio da estrada precisando de atendimento em grandes centros, tem escoamento e abastecimento da cidade, já está começando a faltar combustível em boa parte do país. Por isso o presidente, me parece mesmo, tem editado o discurso de alguém ou de várias pessoas, só acreditou demais. Ele cortou coisas demais, não o recado claro. Primeiro, que o recado claro que ele devia ter dado aqui: ele reconhece o resultado das eleições. Ele não disse que reconheceu, agradeceu 58 milhões de votos, o que ele fez muito bem. Inclusive, ele sai grande dessas eleições, sai um pouco menor. Depois dessa paralisação dos desnecessária que quero crer foi provocada por ele mesmo, não foi a manifestação simples e popular. Se ele fica quieto, não reconhece a derrota ou o povo. Opa, talvez pode se dar um golpe aí, né? Se gerar uma expectativa de golpistas, e golpe não cabe mais em lugar nenhum, tanto que os acessórios militares do presidente, as forças armadas que defendem o povo brasileiro de agressão externa até interna, quando a polícia não dá conta ou coisa parecida, as forças armadas entendem muito bem que o papel delas não é um papel de governo. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo na seção de comentários logo abaixo. Até a próxima e obrigado por assistir. E quem quer que seja o presidente militar ou civil e gente das Forças Armadas disse ao presidente: nós temos que baixar o tom, o presidente, não é hora pra gente provocar uma rebelião, parlamentares são como Ciro. O Valdemar como Lira, que foi o primeiro a reconhecer a derrota, parlamentares como a Damares, que foi ele, é muito próxima do presidente eleito, em vários outros parlamentares.